Ainda falando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou o desbloqueio de contas bancárias dos empresários acusados de defender um suposto golpe de Estado em conversas no WhatsApp. Há 2 semanas, o magistrado suspendeu perfis na internet e congelou movimentações financeiras do grupo, baseado em matéria jornalística. Moraes justificou o próprio recuo porque o 7 de setembro já passou. O ministro entendia que o dinheiro dos empresários poderia ter patrocinado os supostos atos antidemocráticos durante as comemorações do bicentenário da independência. Apesar do desbloqueio das contas bancárias, as redes sociais do empresário Luciano Hang permanecem bloqueadas. Em nota, a assessoria dele afirmou, aspas, o empresário censurado Luciano Hang recebeu na manhã desta quinta-feira a notícia de que suas contas bancárias foram liberadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Passado o dia 7 de setembro, o ministro entendeu que não haveria mais razão para manter o bloqueio de recursos financeiros dos 8 empresários. A censura se deu em virtude de uma narrativa criada após uma reportagem do Metrópolis que teve acesso a conversas de um grupo de WhatsApp fechado. Hang se considera hoje um perseguido político e aguarda agora a liberação também de suas redes sociais para que possa voltar a se comunicar com seus mais de 12 milhões de seguidores. Fechou aspas. Você, Zé, em 2 minutos. Pois é, isso aí é uma ferida aberta, quando se mexe, dói e provoca uma má impressão. Cada mexida nesse processo, a gente vê irregularidades e, no mínimo, inadequações. A gente vê a gravidade da coisa, bloquear contas bancárias dos empresários. Em primeiro lugar, é uma inocência, né? As contas, que contas que foram bloqueadas? As contas pessoais das empresas. As empresas têm várias contas, né? Que cada empresa, cada filial tem uma conta, quer dizer, é meio estranho. E conta pessoal, conta da mulher, quer dizer, é uma inocência. Por outro lado também, houve o desbloqueio das contas e os telefones, e os computadores, e várias outras, as plataformas digitais que hoje são importantíssimas, né? E o que vai acontecer com isso, né? O Ministério Público disse tudo que nós estávamos falando aqui desde o início, né? A subprocuradora Lindor Araújo desceu a detalhes. O que mais me chamou a atenção foi constrangimento ilegal. Como pode um juiz provocar constrangimento ilegal? Mas é o caso do que está acontecendo aí. Foi a medida correta, mas é aquela história da ferida aberta. Qualquer mexida, mesmo que para passar remédio, dói e provoca má impressão. Ana, temos 2 minutos. Olha, Vitor, mais uma vez, né? Alexandre de Moraes abusando do seu poder, vilipendiando nossa Constituição. Eu não vou nem gastar os 2 minutos, Vitor. Alguém precisa avisar o Alexandre de Moraes que, se ele não gosta da lei, ele que vá lá para o Congresso e mude a lei. Você, Schelp, em 2 minutos. Pois é, não dá nem para chamar de recuo, né? Já que o objetivo, ao bloquear as contas bancárias, foi alcançado. O próprio Moraes explica na decisão que assim que obteve a quebra do sigilo bancário, né, já não era necessário ter o bloqueio das contas, né? Já que era preciso ter primeiro o bloqueio das contas para permitir que se garantisse, né, a medida seguinte, que era o sigilo bancário. Esse foi um dos argumentos, um dos motivos para esse aparente recuo. Então não é uma medida suficiente para desfazer o abuso dessa operação desde o começo, operação que começou lá atrás, né, algumas semanas atrás, e que, como a gente já contou aqui, era absurda desde o começo, né? Primeiro porque não teve sequer diligências prévias antes dessas medidas mais duras, como o mandado de busca e apreensão, né? O bloqueio das contas, o bloqueio das redes sociais, o recolhimento celular, assim por diante. E lembrando que a motivação foi uma troca de mensagens em que alguns empresários, e na verdade apenas um deles realmente fazia ali uma apologia de uma situação de ditadura, no caso de uma vitória de Lula, os outros com comentários bem mais amenos, em que eles falam sobre esse contexto, mas que não tem ali nenhum indício de conluio, de conspiração, de organização, de pagamento para qualquer coisa, para qualquer tipo de organização que pudesse ser considerado um golpe, né? Então era só uma visão, um desejo esdrúxulo
manifestado ali numa conversa privada. E apenas com base nessa reportagem que ele autorizou, então, aquela operação que foi, de fato, abusiva. E eu não consigo nem ver essa reversão do bloqueio como realmente um recuo. Você, Fiuza, em 2 minutos. Eu acho que eu não estou entendendo nada. A tese era de que empresários tramavam um golpe. Organização criminosa, uma coisa perigosíssima, né? Porque para dar origem a medidas extremas, como foram tomadas, ilegalmente, porque são cidadãos que não têm foro privilegiado, mas o Supremo ele não está mais muito aí para esse negócio das regras, não. A regra é clara, dizia Arnaldo César Coelho, mais ou menos, depende da interpretação. Então a tese era essa, né? Perigosos, empresários golpistas, isso não são palavras minhas, isso é a premissa do juiz, do judiciário, para perpetrar essas medidas graves, extremas. É a urdidura de um golpe. Aí a tese, 7 de setembro será aí palco, né? Será uma ocasião para atos antidemocráticos. Aí passou o 7 de setembro, não tem mais ameaça de golpe. Que pena, a gente ia dar o golpe, mas passou o 7 de setembro, a gente se atrasou, dormiu, o despertador não tocou. Então não tem mais perigo de golpe, desbloqueia tudo, tá tudo bem, foi mal aí. Tá tudo certo. A gente achou que vocês iam dar o golpe, mas talvez até vocês fossem, né? Mas já passou o 7 de setembro, então vocês não vão dar mais. Tudo bem, foi mal, tá? Tamo junto. Não é possível, gente. Não é possível. E aí eu não vou nem mais falar do judiciário, né? Eu queria falar, muito modestamente, aos empreendedores brasileiros, né? Aos responsáveis aí pela formação da riqueza, que não são burocratas, né, que não são sanguessugas, que não estão pendurados em favores estatais. Eu queria saber dos empreendedores. Aí eu vi um minuto de silêncio, né? Teve um evento aí de classe empresarial, um minuto de silêncio. Vocês vão ficar fazendo um minuto de silêncio diante disso, diante dessa subliteratura, aviltados dessa maneira, vocês que são o sangue do país, pô, que dão emprego, que empreendem, que correm riscos, que pagam uma baba de imposto, né? São escarnecidos dessa maneira. Aí passou o 7 de setembro, pode desbloquear, porque não tem mais golpe. Vocês vão ficar olhando isso? Ora, vocês não têm uma representação? Vão lá conversar com o doutor Alexandre, vamos conversar com o doutor Alexandre. Né? Doutor Alexandre, nós não entendemos muito bem isso aqui. Vamos conversar lá com o doutor Pacheco. Sabe o caminho do Congresso Nacional? Os empresários brasileiros diziam que os empresários mandavam e desmandavam, que tudo era obedecendo ao PIB, que o PIB era reacionário. Agora vocês estão sendo aviltados aí dessa maneira e eu não ouço nada. Ah, não, passou o 7 de setembro, não tem mais problema. Eu não sei se isso pode terminar bem, porque, de fato, há uma flacidez, né, na sociedade. Eu não sou ninguém para dizer, mas é claro que há. E, evidentemente, que o experimento, né, da petulância ele vai seguir indefinidamente, até que a sociedade diga, opa, peraí, não, vamos botar essa bola no chão e vamos fazer de volta aquele esquema antigo, as instituições funcionando, todo mundo contraponto, quem sabe até a imprensa, né? Quem sabe até a imprensa faz contraste a esse tipo de coisa. Mas do jeito que está, realmente a gente está indo para o vale tudo.